Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então a gente volta aqui, tá? Hoje, né, segunda-feira, comigo, professora Bá, para mais uma aula de literatura, fechou? Como toda segunda combinado, aula de literatura. Hoje em especial nós vamos tratar de uma escola literária nova, finalizamos aí trovadorismo e vamos entrar em humanismo, que acontece ali, né, no século XV, começo do XVI, tá? Então a gente vai tratar aí do humanismo, fechou? Falando um pouquinho aí sobre o humanismo, né? Então a gente vai tratar como uma escola literária de transição, tá? Não só transição dentro da literatura, mas também transição tratando-se de história mesmo, né? De transição de momentos, de períodos históricos. Então, a gente está saindo aí da Idade Média, entrando em renascentismo. Então, a gente tem aí um período de transição, um período em que nós estamos deixando um pensamento de lado e nos adequando a outro, fechou? Então, nós estamos aí neste período de evolução. A literatura acompanha isso, então a gente sai aí, né, do trovadorismo e entra no classicismo, né? O renascimento dentro da literatura, a gente trata ele como classicismo, tá? Então a gente está saindo aí de um período, entrando em outro. Então a gente está aí num período, né, de transição. Falando um pouco de política, economia e sociedade, tá? Um pouco aí do contexto histórico de produção. Nós temos o feudalismo, né, caindo, tá? E subindo aí o mercantilismo. O que que acontece? A gente estava estudando feudalismo, né? Estudamos aí na aula da Jota, né? De sábado, aula de história. Jota tratou feudalismo, fiquei super feliz que foi de encontro com a minha aula, tá? Então, as pessoas estavam aí saindo das fazendas, né? Saindo aí do feudo e se locando em outras regiões, né? Então, um grupo de pessoas se locava em outras regiões, até o momento pequenas regiões, até que essas regiões viravam grandes, né? Então, nós temos aí o início do mercantilismo, né? O mercado passando a começar a funcionar, beleza? E nisso, né, nós temos aí o surgimento da burguesia, tá? Então, é daí que vai surgindo o que nós temos até os dias de hoje, essa burguesia. Fechou? Então nós deixamos também de lado aí mais a cavalaria e passamos a nos adequar à marinha, né? Porque as pessoas passam também a morar mais perto dos portos. Então nós, né, utilizamos melhor do mar. Fechou? Isso é um período um pouco do contexto histórico de produção da época, tá? Falando aí um pouquinho sobre vida cultural, né? Falando um pouquinho aí sobre o que estava acontecendo de cultura, né? Nessa época. Então nós temos aí a ciência tomando espaço da religião. Como assim? Então nós passamos a nos questionar mais sobre religião. Então o homem ele passa a pensar mais sobre religião. Será que Deus é mesmo criador de tudo? Será que o Senhor é o Deus do meu destino? Ou será que sou eu que tomo conta do meu destino? Então eles passam a se questionar mais aí sobre religião, passam a dar espaço à ciência, né? Coloquei aí uma obra do Homem Vitruviano, né? Do Leonardo da Vinci, e ela vai falar muito sobre isso, né? O homem pensando nele mesmo, é o homem sobre ele mesmo, beleza? Então a gente vai deixando de lado aí o materialismo, né? Ou, desculpa, o espiritualismo, tá? E nós vamos dando espaço aí às coisas materiais. Então o homem ele passa a pensar mais nele, logo ele pensa mais sobre bens materiais. Então a gente sai aí do né? Do teocentrismo, Deus no centro, e a gente passa a pensar mais no tropos, né? No homem, né? Então a gente vive aí um antropocentrismo. É o homem que é o senhor da sua própria vida, entende? Então a gente dá espaço aí à ciência, começa a abrir os nossos horizontes para a ciência, tá? Passando disso, né, já entrando aí no contexto histórico, como eu já havia, né, comentado com vocês, então nós temos aí vivendo um período de antropocentrismo, né, então o homem
no centro, né, ao invés de Deus, né? Óbvio que isso não acontece da água para o vinho, tá? Nada vai acontecer da água para o vinho. Nós estamos falando de um período de transição. Então, no início, ainda a igreja falava muito alto, depois da igreja a gente foi começando a evoluir, até um dito momento em que o homem ele passa a ser realmente, né, a dar valor à razão, né, deixa a emoção um pouco de lado e passa a dar valor à razão, tá? Então, aí, esse período de transição. Nós temos aí, como eu já disse, o declínio da organização feudal, então as pessoas passam, né, a morar em outras regiões. E com isso, galera, por que a gente fala disso dentro da literatura? Porque a gente vai tendo um acesso maior à educação. Então, os textos que antes só a nobreza tinha acesso, então os textos que antes só o alto clero tinha acesso, mais pessoas têm acesso. Logo, mais pessoas escrevem, logo, mais material para a gente estudar. Fechou? Então, isso é muito bom. É o acesso, né, à educação, esse acesso à leitura e à escrita chegando em outros povos, tá bom? Então, isso é muito bom, é uma evolução constante. Nós temos aí o início das grandes navegações, né? Então, nós teremos algumas histórias aí, né, dentro das grandes navegações. A ascensão da burguesia, né? Então, nós temos aí até os dias atuais, mas tratando-se de literatura, até o realismo, nós iremos tratar aí dessa ascensão da burguesia. Nós temos aí o comércio, né, o mercantilismo, como já tratado anteriormente, e aí eu coloquei até em caixa alta aí no slide, nós temos a divulgação da cultura, tá? Então, a gente muito pouco se fala nisso, mas é extremamente importante essa divulgação da cultura, a imprensa. Então, lembra que eu comentei na aula anterior que as cantigas, elas eram apenas cantadas? Agora nós temos imprensa, agora nós temos poemas escritos, tá? Então nós temos aí muito mais materiais para estudo, nós temos já as coisas escritas no papel. Então, se antes o cara demorava muito tempo para passar uma cantiga para um papel, agora é mais rápido. Óbvio que é algo muito arcaico ainda, mas, gente, é uma evolução muito grande aí esse surgimento da imprensa, tá bom? E aí nós temos algumas ditas características ideológicas, tá? Antes eu quero ressaltar essa imagem nessa obra do fundo. É uma obra fenomenal, tá? Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma faculdade isso, galera. Olha como era a faculdade da época. E aí vai filtrar bem com um dos tópicos ali. Então, eram as pessoas conversando e aprendendo. A educação tem que ser assim até os dias de hoje, tá? É uma constante aprendizagem que vai de encontro com o humanismo. Essa é uma obra humanista, essa é uma obra humanista, então vai de encontro com as ideologias do humanismo. É o homem aprendendo, é o homem aí se questionando. A faculdade anteriormente era isso, era o homem se questionar. Gente, a curiosidade é que faz as pessoas irem em busca de respostas. E é com respostas que nós vamos aguçando o nosso intelectual. Então, essa questão de curiosidade, ela tem que ser recorrente sempre, tá? Falando aí sobre as características ideológicas do humanismo, então nós temos aí o abandono dessa subordinação da igreja, então nós deixamos aí de ser subordinados pela igreja, como eu disse, algo assim bem devagar, não é algo que vai acontecer de uma hora para outra, é algo que vai, né, com o tempo. Então nós temos aí esse abandono da subordinação da igreja, né, bem devagarzinho, mas a gente vai tendo, né. Nós temos os resgates dos valores clássicos greco-romanos. Então, a gente olha essa imagem e a gente lembra, assim, da Grécia Antiga, porque nós temos essa retomada dos valores greco-romanos, eles que prezavam muito pela razão. Então, o homem, ele volta nisso de prezar pela razão. Na Idade Média, isso se perde e agora a gente retoma isso, tá? Esse resgate dos valores, né? De razão, de ciência, pensar muito mais no homem, tá bom? E aí o homem, né, procura na ciência uma explicação para os fenômenos que até então estão atribuídos a Deus. Então, a morte, a vida, a criação. Vale ressaltar que nesse período nós temos até aí o Giovanni Bruno, né,
que é um físico, um cara que fala aí sobre o movimento de translação, de rotação. Ele cria aí uma teoria de que os planetas estão em constante movimento. E o que acontece com esse cara na época? É queimado pela igreja, né? Óbvio. Então, a gente tem aí um cara que ele fala uma verdade, ele fala aí sobre os movimentos da Terra, isso há anos atrás, e a igreja, né, sem papo, executa ele. Eu não sei se eu posso denominar isso como a igreja mesmo, né? É bem controversa essa história, mas, enfim, ele é executado, tá? Um cara que falava aí, né, com ideias aí humanistas, falando mais sobre pesquisar, mais homens pesquisando algo que até então era atribuído a Deus, beleza? Então nós temos aí também a afirmação da capacidade do indivíduo em controlar o seu próprio destino. É aquela história, né? Será que é Deus que controla o meu destino ou sou eu? Será que eu não posso controlar meu próprio destino? E a gente entra naquela história que toda ação exerce uma reação, tá? Esse maniqueísmo, tá? Então a gente entra aí nessa história dentro do humanismo também, que o homem ele é responsável pelo seu próprio destino. Fechou? Falando agora, né, sobre minha parte favorita, literatura real, sobre a produção, né? A produção literária aí da época. Então, salvo aí para essa imagem, tá? Nós temos aí homens pescando, que seria uma representação do pensamento, a gente buscando, né, pensamentos dentro de nós mesmos, beleza? Uma imagem que nos remete muito aí ao humanismo, tá? Então, nós temos 3 tipos de produção, tá? 3 tipos aí de gêneros literários, 3 tipos de gêneros textuais também, fechou? Então, nós temos o gênero narrativo, tá? Esse gênero narrativo ele vai ser recorrente na prosa, e nós teremos uma prosa historiográfica, ou seja, uma prosa que fala aí sobre algum momento histórico, fala aí sobre, né, a história mesmo. Então a gente tem aí um cara que vai dar início a isso, que é o Fernão Lopes. Posteriormente, a gente vai falar um a um, tá? Eu vou focar aqui agora nessa parte de produção, só falar os nomes, beleza? Depois disso, nós temos o lírico também, o gênero lírico faz parte também, né, com as poesias palacianas, né, com a poesia palaciana. Então, nós temos também o gênero lírico. E o mais importante do humanismo, né, que a gente vai mais trabalhar, o gênero dramático, tá? Então, nós temos aí os teatros de Gil Vicente. Que homem, galera! Que homem! Deixei no materialzinho lá um audiobook dele, do Alto da Barca do Inferno, que é a principal obra, tem 20 minutos. Ouçam, cara. Vocês não vão perceber que vocês estão ouvindo um audiobook, porque ele é feito em forma de teatro. É sensacional. É uma das melhores histórias dentro da literatura, fato. Beleza? Então, vou deixar aí essa recomendação para vocês. Agora, já entrando em Fernão Lopes. Tem um grande teórico da literatura, ele se chama Maçom Moisés, tá? E o Maçom Moisés, ele fala que é Fernão Lopes que rompe a barreira entre o trovadorismo e entra aí numa escola evoluída, que é o humanismo. Ele fala que é o Fernão Lopes que faz isso. Então a gente coloca aí como o início de tudo, né? O marco inicial de tudo, Fernão Lopes, aí com suas crônicas, né? Essas crônicas historiográficas que nós estávamos falando aí no slide anterior, tá? Então nós temos aí algumas características dentro dos textos do Fernão Lopes, tá? Então nós temos narração histórica e artística. O que seria isso, né? É um cara narrando algo histórico, fechou? Então, essa coisa do historiográfico, nessa questão aí mais histórica. Então, nós temos descrições detalhadas dos palácios e das aldeias, ainda escrevendo sobre a corte. Como eu disse, é uma coisa não rápida, não acontece de uma hora para outra. É algo que leva tempo, beleza? Nós temos aí a apresentação das festas populares. Então, ele fazia crônicas falando sobre as festas populares, tá? Ele vai informar o papel do povo nas guerras e rebeliões. Ou seja, ele vai escrever aí, a gente vai ver aqui nos exemplos, sobre grandes pessoas da época, né? Sobre grandes nomes da época. E ele vai exaltar esses nomes, ele vai puxar um saquinho ali, tá?
Por isso que ele vai falar o papel do povo nas guerras, porque ele quer se sobressair, ele quer escrever sobre isso, tá? Sobre essa, né, ele vai exaltar esses nomes ali, beleza? Nós temos aí a verossimilhança. O que quer dizer essa verossimilhança? A gente deixa de usar uma alegoria, então passa a escrever sobre pessoas reais, pessoas que existiam, não personagens, pessoas que realmente existiam. E aí nos exemplos a gente nota isso. Então nós temos a crônica de El Rei Dom Pedro, então a crônica do rei Dom Pedro I, tá? A gente conhece bem esse nome. A crônica do rei Dom Fernando, tá? Então nós temos aí outro rei de Portugal. Nós temos também a crônica do rei Dom João I, tá? Então são reis da época, são grandes nomes e eles não são personagens, são pessoas que existiam. Isso que forma aí essa crônica de Fernão Lopes. São essas as características, beleza? Então, nós temos também a poesia palaciana, tá? Então, o gênero lírico também faz parte disso tudo dentro da poesia palaciana, beleza? Um minutinho, só deixa eu pegar aqui uns exemplos. Tá. Então, nós temos um cara, né, o Garcia Rezende, lá em 1516, ele junta várias poesias e cantigas. Lembrando que, Bárbara, a gente já não tinha lá textos escritos, então por que cantigas? Como eu disse, não é algo que acontece, né, de uma hora para outra, é algo que vai, né, evoluindo. Então nós tínhamos ainda algumas cantigas. Cantigas já, né, transpassadas para o papel. Mas nós tínhamos ainda as cantigas. E ele faz um cancioneiro geral, tá? Esse cancioneiro geral tinha cerca de 1000 poemas, né? De 300 autores diferentes. Então, isso faz a lírica aí do humanismo, tá? Então, a música desassocia-se da palavra. O que isso quer dizer, a música se desassociando das palavras? Não era mais cantado. Agora, o ritmo existia na escrita. Então, nós escrevíamos e aquilo já tinha ritmo próprio. Então, deixa de ser algo aí cantado e passa a ter ritmo na escrita, beleza? Não precisava mais ali de um instrumento para acompanhar, tá? Então, nós temos agora um amor com intimidade, tá? Então, os poetas, eles vão ser mais realistas, esse amor vai ter intimidade, não vai ser algo mais tão platônico, vai ser algo mais real, tá? Nós não, olha eu me colocando ali na época, geralmente esses autores usavam redondilhas maiores, então a gente vai ver depois escansão, que é a separação de sílabas poéticas. E a gente vai ver que existe redondilha maior e redondilha maior. Então, acima aí de 5 ou 7 sílabas poéticas, nós temos aí uma redondilha maior, tá? Acima de 7 sílabas poéticas. Então, eles escreviam sempre com mais de 7 sílabas poéticas. Deixa o texto mais arritmado, tá? Então, deixa o texto com mais ritmo. Então, é mais fácil aí para escrever. Óbvio que quem tem o dom, porque eu nem com 2 sílabas poéticas consigo escrever. E eles usavam, sim, uma linguagem elaborada, assim como grande parte aí dos autores até os dias atuais usam aí essa linguagem mais elaborada, tá? Essa é a lírica aí, né? São os poemas, né? Essa parte aí de poesia palaciana é a parte que faz a lírica do humanismo, tá? A gente não foca tanto nisso, não costuma ser recorrente em vestibular. E aí a próxima parte que nós iremos ver é o que vai cair com certeza no vestibular, que é esse cara aí, sensacional, chamado Gil Vicente. Ele que dá início aí ao teatro, né? Conhecido aí como o rei do teatro português, tá? Então, teatro de Gil Vicente. Então, ele é um teatro popular, tá? A gente deixa de fazer algo só para nobreza e para o clero, faz algo aí para a população mesmo. Então, ele é um teatro popular. Ele vai criticar todas as classes sociais. Então, o cara é debochado mesmo. Ele vai criticar pobre, ele vai criticar rico, ele vai criticar muito rico. Então, ele vai criticar todo mundo. Ele vai fazer uma crítica aí a todos, e essa crítica sempre aí de forma muito ironizada, muito satírica, muito debochada, tá? E sempre aí com fundo moralizante, sempre tendo uma moral aí em seus teatros, beleza? Esse é Gil Vicente. Então, Gil Vicente, ele jogou uma frase assim pro mundo que explica o teatro dele. Ele fala aqui, ridendo castiga amores.
Então, né, a rir se corrigem os costumes. Ou seja, rindo, nós podemos corrigir os nossos erros, tá? Então, é justamente isso que é o teatro de Gil Vicente. Então, a gente separa aí, da época medieval, que antes nós tínhamos as novelas de cavalaria, e já entrando aí no humanismo, tá? Então, voltando lá para o trovadorismo, ele era religioso, moralista, catequista, místico e sagrado. Então, o trovadorismo ele era tudo isso, ele era mais voltado ao teocentrismo. E aí chega Gil Vicente, com um teatro pagão, crítico, satírico, cotidiano e profano. Ou seja, ele quebra, ele rompe essa barreira. Ele já entra com uma coisa muito mais atual, tá? Então ele vai aí satirizar um pouquinho da igreja, tanto quanto vai satirizar um pouquinho aí da hipocrisia da sociedade, tá? Então ele vai falar de todo mundo, sim. Então nós temos aí alguns valores. E no que se fala em personagens, tá? Então aí personagens, né, nessa questão aí de moralizar e satirizar, nós temos os personagens alegóricos e os personagens tipificados, tá? Então, nos personagens alegóricos, nós vamos ter aí símbolos, né? Então, sempre representando alguma coisa. Nós teremos aí essa moral, né? Essa sempre aí com fundo, né? Moralizante. Nós teremos algo sagrado e sempre aquela coisinha do anjinho contra o demônio. Gente, esses personagens alegóricos e tipificados dentro do teatro de Gil Vicente, tá? Então nós teremos os dois tipos dentro do teatro dele. E nós temos aí nos alegóricos essa questão do bem e do mal. Então, o anjinho e o diabinho, sabe? Sempre essa coisa aí, né? Jogado bem e do mal. E nós temos os tipificados, tá? Então, pagão, né? Sempre voltados aí para uma cultura mais pagão, não vão ser algo celestial, não vão ser santos, algo mais pagão, né? Sempre com uma crítica relacionada a esses personagens, sempre usando uma caricatura, ou seja, a gente pega aí caricaturas da época. Então, vou usar um sapateiro, vou usar uma coviteira, né? Um fidalgo, relacionados à época, são, né, profissões existentes na época, são um tipo de pessoas existentes na época, utilizando aí, né, de caricatura para representá-los. Né? E é algo cotidiano, sempre algo cotidiano junto com os alegóricos. Então ele faz essa jogada de colocar o místico com o que é não místico. Você viu como o cara é inteligente? Ele faz essa jogada aí de juntar os dois para fazer o teatro dele, tá? E aí nós temos aí, né, o Gil Vicente no início de carreira. No início da carreira dele, ele fazia mais encenações litúrgicas. Então ele fazia encenações sobre os mistérios da vida de Cristo, sobre passagens bíblicas. Quem é católico conhece os mistérios do Santo Rosário. Então aí sobre o Rosário, os mistérios, né, gloriosos, gozosos, luminosos, tá? Ele vai escrever sobre isso no início da carreira, tá? E vai escrever também sobre santos, né, sobre os milagres, que a gente conhece aí como teatro de milagres, falando sobre situações da vida dos santos onde ocorriam os milagres, tá? Muitas vezes ali, santos já conhecidos na época, ele fala sobre milagres que esses santos faziam e faz um teatro sobre isso, tá? E sobre moralidade, né? Representações alegóricas. Então fala sobre as virtudes, sobre os vícios, falando aí sobre a Igreja Católica, sobre os novíssimos, usando aí exemplos muitas vezes das patrísticas, que são os documentos católicos, né? A gente cita aí os autos. Gente, vamos focar nos autos de Gil Vicente. Ele escreve início de carreira, já passando para o final. Então, esses autos aí, essa trilogia das barcas, é o trabalho mais importante da carreira de Gil Vicente. Então, nós temos o alto da barca do purgatório, tá? O alto da barca da glória e o mais importante, o alto da barca do inferno. Então, o PDF que eu deixei lá para vocês lerem, né, e o audiobook é sobre o Alto da Barca do Inferno, que tem uma história sensacional que vai explicar muito bem o que eu acabei de falar nos últimos slides sobre Gil Vicente. Essa questão do bem e do mal, personagens alegóricos e tipificados. No Alto da Barca do Inferno a gente tem tudo isso, e é perfeito, tá? E nós temos também as encenações profanas, que deixam aí de ser, né, as religiosas e passam a ser as profanas. Então nós temos as farsas, tá? Farsas são histórias populares que falam do cotidiano de forma irônica, cômica, então é muito engraçado. Ele tem aí a farsa da Dona Irene,
Acho que é Dona Irene, não vou lembrar. Enfim, depois eu mando algo no grupo explicando pra vocês, que é muito boa também, faz você rir muito enquanto você lê. Então, cara, ele utilizava muito da comédia, tá? Então ele era, assim, muito engraçado, os textos dele são engraçados. Óbvio que um humor da época, tá, galera? Vamos, né, nos voltar pra época, não nos dias atuais. Nós temos os momos. Momos são representações mascaradas, então, muitas vezes fazendo aí o uso da mímica para ridicularizar os costumes. Ou seja, ele usa máscaras para falar que as pessoas usam máscaras. Olha que genialidade. Então, ele vai ridicularizar as máscaras usadas pela sociedade. Ele vai expor a hipocrisia humana nesses momos. Então, cara aí, sensacional. E os sotiers, né? É um termo francês, eu não sei nem pronunciar direito, que são personagens loucos. Gente, loucos, crianças, idosos são sinceros ao extremo. Então, uma criança, se ela come uma comida ruim, ela vai virar para a mãe dela e falar: mãe, eu não gostei, é ruim. Gente, que, né, as pessoas aí tidas como loucas, porque de louco todo mundo tem um pouco, mas enfim, as pessoas aí diagnosticadas com alguma debilidade mental, elas também costumam ser sinceras. Então, utilizava aí dessa alegoria de pessoas loucas para expressar a verdade. Então, ele contratava atores, né, para os seus teatros, para se fazerem de loucos e ir falando a verdade para quem passava na rua, sabe? Tipo, o cara era sensacional, ele queria era ser sincero com a sociedade, tá? Então, ele expunha, assim, toda a hipocrisia da sociedade nas suas obras. Este aí é o teatro de Gil Vicente. Isso aí que finaliza o humanismo. O humanismo é uma escola, né, de transição, uma escola riquíssima, se a gente for ver, né? Só Gil Vicente já traz uma riqueza enorme para o humanismo. Finalizo aí com uma frase de Rodrigues, né, que ele diz em 2012, em um dos seus artigos, falando sobre o humanismo, né? O humanismo foi uma época de transição e um dos movimentos que integraram o Renascimento, período marcado por profundas transformações no campo do conhecimento que tiveram, entre outras consequências, avanços tecnológicos que facilitaram as grandes viagens marítimas. Então, a gente tratou disso aí no contexto histórico. O eixo central do humanismo foi a ideia da dignidade, respeito, justiça, honra, amor, liberdade, solidariedade, com o propósito de valorizar as ações humanas. Então, o humanismo é isso, essa coisa aí de valorização das ações humanas, deixar um pouquinho Deus de lado e valorizar também o que é o humano. Tá bom, gente? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O humanismo é uma escola muito legal. Um grande beijo.